Olá, pessoal. Eu me chamo Marcos. Eu estarei com vocês nessa, nessa apresentação para falar a respeito de transposição. Então, nós vamos abordar um pouquinho de transposição, entender melhor o conceito de transposição, fazer transposição para ser utilizado. Nós utilizamos bastante transposição quando a graduação vem prescrita com cilindro positivo. Então, no caso do cilindro positivo, nós precisamos saber e também fazer a conta da transposição, tá ok? Isso vai fazer parte do módulo vai fazer parte da divisão que nós fizemos aqui da interpretação de receita. Então, nós vamos utilizar ele como interpretação de receita. Nós já vimos a respeito de sinais, então tem os vídeos aí na playlist, ou então tem os vídeos no canal falando a respeito de sinais, tem os vídeos falando a respeito de dioptria, e agora vai ter aqui também o vídeo falando a respeito da transposição, no caso de um cilindro positivo na receita, tá ok? Então, aqueles que ainda não tiveram contato com a informação, ainda não viram o material, fica aí à disposição de vocês, é só procurar, tá? Vou fazer uma abordagem aqui, vou buscar uma abordagem um pouco mais básica, né? Utilizando uma parte mais básica da abordagem e uma um pouco mais técnica para falar a respeito de algumas interpretações importantes também. Mas, voltando a dizer, caso você tenha algum interesse aí, caso você queira buscar alguma outra informação, tem os outros temas aí disponibilizados, tá ok? Bom, interpretação, a transposição nós consideramos, o que seria a transposição? Transposição seria transpor uma dioptria. Transposição é o ato de transpor uma, uma dioptria. Ou, basicamente, nós podemos chamar de substituição, substituir o cilindro positivo. O que seria isso? Nós vamos ter uma dioptria X aqui, por exemplo, plana menos 2 a 90. Isso seria uma dioptria padrão, isso seria uma dioptria que nós já estamos acostumados, né, dentro do conceito de tábuo. Quem ainda não estudou tábuo também tem um material aí na lista de vídeos que foram subidos, tá? Então tem aí alguma coisa falando a respeito de tábua. Se ainda não subiu, tá para subir, depois vocês procurem para entender melhor. Mas essa é a dioptria padrão que nós utilizamos dentro dos conceitos de tábua, dentro do que foi acordado em tábua, tá? E quando nós temos contato com uma dioptria de cilindro positivo, como aqui no caso, ó, a 90, nós já temos uma dioptria com cilindro positivo. Nesse caso, nós precisamos o quê? Nós precisamos transformar o cilindro em negativo, tá? Essa seria basicamente uma interpretação para a transposição. Como que eu vou encontrar essa transposição? Onde que eu vou encontrar essa transposição? Ela vai aparecer na receita. Então, uma aqui nós temos uma prescrição de óculos, podemos ver aqui o nome do cliente, por exemplo. Aí aqui nós temos, lembrando sempre, tá, pessoal, que eu vou evitar, lembrando sempre, tá, pessoal, que eu vou evitar ao máximo aqui os cortes, porque os cortes acabam tornando um pouquinho mais demorada a edição, acaba tendo um pouquinho mais de trabalho para fazer. Então pode ser que tenha algum ruído, algum barulho, algo diferente aí, eu vou tentar o mínimo possível de edição. Mas aqui na prescrição, o que nós temos como padrão? Nós temos um nome, temos a data, temos algumas informações, e aqui nós temos o dial que descreve tábua, que descreve a possibilidade ou
a interpretação do eixo do astigmatismo, principalmente. Então, de 0 a 180, um padrão. Só que aqui nós também podemos observar que nós temos uma prescrição, uma dioptria de longe para longe, do olho direito e no olho esquerdo, mais um no olho direito e mais 5 no olho esquerdo na dioptria esférica. Então, aqui em esférico, não preciso escrever porque já está aqui, olha. Em esférico, nós temos essa dioptria. E depois, no cilíndrico, nós temos também, olha, uma dioptria positiva. Tá? Então, dentro do padrão, nós não podemos abordar essa dioptria com um sinal positivo do cilindro. Nós temos, então, que transpor essa dioptria. E nesse caso, o mais importante é você montar essa dioptria. Aqui nós teremos o esférico, aqui nós teremos o cilíndrico e aqui nós teremos o eixo. O eixo de quem? O eixo, nós estamos falando do olho direito. Então, como ficaria isso? Ficaria o olho direito mais um, como está lá? O olho esquerdo mais dois e o eixo a três. Tá? Só que nós sabemos que nós não podemos utilizar esse padrão, porque esse padrão ele está fora daquilo que é padronizado aqui no Brasil. Tá? Então, o que nós consideramos como padrão aqui? O cilindro positivo. Nesse caso que o cilindro está negativo, nós não podemos utilizar essa dioptria, ou seja, nós temos que fazer a alteração desse cilindro para ele ficar negativo. Não seria dizer que nós não podemos, nós até podemos. Porém, o laboratório, quando vocês forem fazer um pedido de lente, ou quando vocês forem fazer montagem de uma lente, quando vocês forem trabalhar com esse cilindro positivo, o próprio laboratório já vai fazer a transposição para vocês terem informação aí do grau cilíndrico. E é algo bem simples, pessoal. É algo que acompanha, na realidade, são 3 ou 4 regrinhas, ó, que vai fazer essa alteração de uma forma bem simples. A primeira que nós utilizamos é identificar os meridianos. Então, nesse caso, eu faço o quê? Eu faço a subtração, eu faço a soma dos meridianos. Depois, o segundo passo, eu faço a inversão de sinal do astigmatismo. O terceiro passo, eu mantenho a dioptria do astigmatismo. E o quarto passo, eu somo ou subtraio 90 graus ao eixo, tá? Então, como que deve ser feita essa transposição? Olha, vamos levar em consideração aqui, eu tenho mais um com mais 2 a 3. E o que que eu quero? Eu quero utilizar aqui a primeira fórmula. Qual é a primeira fórmula? A primeira fórmula não está me dizendo que eu preciso fazer a soma dos meridianos? Então, se eu tenho aqui, tenho mais um e tenho mais 2, quanto que eu vou ter no final? Mais 3. Qual que é a minha segunda regra? Inverter o sinal. O que que eu tenho lá? Eu tenho um sinal positivo. Esse sinal vai inverter para qual? Ele vai ser igual ao negativo, o inverso. Depois eu tenho o quê? Eu tenho a dioptria, que eu devo manter a dioptria. Ela vale 2 e continua com 2. E depois eu tenho o eixo que está a 3, eu devo somar ou subtrair 90 graus. Tá? Então, neste caso aqui, como que ficaria tudo isso? Ficaria a soma dos meridianos, a soma de um meridiano do meridiano 1 com o meridiano 2, ou meridiano principal com o contralateral, ficaria mais 3. Lá está positivo, eu devo inverter, menos. Lá está 2, eu mantenho a dioptria, 2. E o eixo eu somo 90, ele vai para 93. Então, aqui nós temos a dioptria transposta, tá? Mais 3 com menos 2 a 93, e seria o resultado dessa dioptria proposta aqui, tá? Interessante falar, lógico, isso aqui é básico, isso aqui vocês vão pegando de acordo com o que vocês vão trabalhando, de acordo com o que vocês vão praticando, que essa parte também é importante, praticar. Praticar vai levar uma facilidade, vai fazer vocês se adaptarem e se acostumarem com essa forma de trabalhar
a transposição, mas basicamente o que chama mais atenção aqui de tudo isso é o fator de somar ou subtrair 90 ao eixo do astigmatismo. Por que que isso acontece? Nós temos que considerar que o eixo do astigmatismo ele vai de 0 a 180, tá? Então, isso aqui é um padrão, é uma regra que nós trabalhamos com o eixo de 0 a 180. Quando nós temos aqui, igual no exemplo, nós temos um eixo a 3 graus, tá? Nós devemos somar 90, porque todos os meridianos, todos os eixos que forem abaixo de 90, nós devemos somar 90. Aqui nós temos 93. Suponhamos aqui, vamos usar esse mesmo exemplo como para fazer o cálculo. Ao invés de ser 3 graus, ele fosse 93. Por exemplo, aqui, ó, mais 1 com menos 2 a 93. Aqui, no caso, se eu fosse somar 90 graus, para quanto que iria esse valor? Nós iríamos ficar com mais 1 menos 2 a 183. E olha só, 183, ele sai do padrão de tábua, ele sai do padrão convencional, ele sai do padrão porque ele ultrapassa 120 graus. Tá? E nós trabalhamos dentro da faixa, o limite que nós temos para a graduação é de 0 a 180 graus. Então, aqui ele sai do padrão, ele deixa de acompanhar esse padrão, tá ok? Por isso que nós devemos somar ou subtrair 90. Tá? A regrinha seria, olha, somo 90 com eixo menor de 90 e subtraio 90 com eixo maior de 90, tá? Então, essa seria uma regrinha mais simples, é uma regrinha mais fácil de guardar para trabalhar o eixo do astigmatismo, para trabalhar o resultado certinho quando vocês forem fazer a transposição, tá ok? Então, nesse caso, nós temos que o exemplo que nós estamos trabalhando, mais 2 mais 1 com mais 2 a 3, vai ficar no final mais 3 com menos 2 a 93. Tá ok? É bem simples, é bem facinho, tá? Vou fazer aqui, deixa eu fazer com vocês o outro exemplo para vocês verem como que é facinho, olha. Vou montar esse resultado, vou montar a dioptria que eu tenho na prescrição do olho esquerdo. Meu olho esquerdo está falando que eu tenho mais 5 com mais 6 e o eixo está falando que está a 7. Então, como que é a regra? A regra não é a soma de A com B, né? A soma do meridiano 1 com o meridiano 2, mais 11. Vou marcar aqui, mais 11. Inverto o sinal, mantenho dioptria e somo 90. Então, aqui, o olho esquerdo dele vai ficar com mais 11 com menos 6 a 97. Esse é o grau transposto, aqui já está transposto, aqui está transposto, e aqui é a dioptria real, a dioptria prescrita. Basicamente, pessoal, essa seria a informação da transposição, tá? Agora eu fico aqui com a turma do avançado, a turma que se inscreveu para poder receber o material do avançado, e vamos abordar um outro tema, tá ok? Para aqueles que vão ficando por aqui, espero que tenha ajudado, espero que tenham entendido, compreendido aí como funciona a transposição, e se inscrevam para o avançado, que é bem interessante, tá ok? Aquele abraço para quem fica e continua aqui com quem vai continuar no avançado. No avançado, pessoal, eu vou levar em consideração com vocês, olha, vamos fazer algumas resoluções aqui para vocês guardarem o material, para vocês entenderem como que é a interpretação, tá? Vamos fazer algumas contas e também falar a respeito depois de uma possível classificação do astigmatismo que vai nascer da importância da transposição, tá? Aqui nesse caso, olha, vamos trabalhar esse menos 2 com menos 3 aqui para entender. Lembrem-se sempre, vou marcar aqui, olha, a regrinha principal para fazer a transposição. Primeiro, eu identifico os meridianos e faço a soma algébrica, tá? Soma algébrica entre os meridianos, ou dos meridianos,
Depois eu levo em consideração, eu inverto o sinal do cilindro. Depois, eu, como terceiro passo, mantenho a dioptria cilíndrica. Depois, no quarto passo, eu somo ou subtraio 90 ao eixo. E vou ter como resultado a minha dioptria transposta. Então, aqui, pessoal, olha, vamos trabalhar esses valores aqui. Então, tenho menos 2 com menos 3 a 90. Qual é a primeira regra? A primeira regra não é somar os dois. Se eu tenho menos com menos, o meu resultado vai ser menos 5. Qual é a segunda regra? Não é inverter o sinal? Mais 3. E qual é a terceira regra? Manter a dioptria? Mais 3. E qual é a quarta? Não é somar 90 a 180. Então, essa é a dioptria transposta nesse caso aí, nesse caso sugerido. Tá? Do mesmo jeito, olha, que eu tenho aqui mais 2 com menos 2. Vou trabalhar mais 2 com menos 2. Qual que é a primeira regra? Eu somo os dois. Tenho mais com menos, tenho mais 2 e menos 2, eu fico com plano, fico com zero. Tá? Importante manter, inverter o sinal e manter a dioptria. E aqui eu subtraio 90, eu tiro 90, porque se eu colocar mais 90, ele vai para 270, e isso é errado, tá? Então, nesse caso, eu só subtraio 90 e fico com 180. Então, vocês viram que é um processo bem tranquilo. Olha, menos com menos vai dar menos 5,5. Inverto o sinal, mantenho dioptria, tiro 90. Então, vocês viram que é um processo bem simples, é algo bem tranquilo, é fácil de ser feito, tá? Então, não é algo assombroso, não é algo que vai tomar muito tempo nosso, é algo que vai ficar automático e vocês vão conseguir fazer isso aqui facilmente, tá? Pensando rapidinho. Então, tenho mais 2 e menos 2, eu vou ter menos 1, vou inverter o sinal, vou subtrair 90. Então, basicamente, essa é a transposição. Aí aqui tem vários resultados, tá? Depois eu vou cortar aqui, vou deixar só o resultado para vocês, caso vocês queiram fazer depois. Ou então, entrem, façam diferente. Comentem aí no resultado os valores certinho que vocês identificaram. Aos poucos eu vou dando feedback para vocês aí, para a gente poder, pra não ter necessidade de só ficar repetindo aqui os valores, tá? Não tem nada de diferente, é só levar em consideração a regra. O que nós podemos tirar dessas informações que é interessante, por exemplo, eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui. Vou pegar esses valores aqui e vou jogar para cá. Nesse caso, olha que interessante, com esses valores que nós identificamos na dioptria prescrita e também no valor de transposição, a partir disso aqui nós já podemos fazer a classificação do astigmatismo. Tá? Então, a partir dele, nós já temos como classificar o astigmatismo, analisando quem? Analisando o poder dos meridianos, olha, a partir da transposição. Então, aqui, o meridiano principal, no caso dos dois, nesse caso aqui, no primeiro caso, o meridiano principal adotando menos 2, e o meridiano principal da dioptria transposta adotando menos 5, nós vamos ter um resultado. Tá? Então, aqui, ele vai ser útil, deixa eu levar para o outro slide, ele vai ser útil se nós formos levar em consideração aqui, que nós temos a formação. Deixa eu fazer diferente. Olha aqui, nesse slide aqui, vamos trabalhar ele de uma forma mais menos 2 com menos 3 a 90. Acho que era isso que estava lá, né, pessoal? Mas não tem problema. Se não for, a gente trabalha esse resultado aqui mesmo. Então, com esse resultado de menos 2 com menos 3, deixa eu pôr nesse cantinho aqui que vai ficar melhor. Menos 2 com menos 3 a 90. Vou fazer a transposição dele, menos 5 com mais 3 a 180. Vou ter esse resultado aqui. Então, se eu for levar em consideração esse resultado, olha, esses dois meridianos aqui,
transpostos, no caso, o meridiano principal da prescrição, -2, e o meridiano principal da transposição, -5, eu tenho a localização do foco dessa metropia, tá? Então aqui nós temos o desenho, temos a descrição de como que está a visão em cada uma das possibilidades do astigmatismo, tá? Então neste caso nós temos o hipermetrópico simples, ó, aqui nós temos o hipermetrópico simples, aqui nós temos o hipermetrópico composto, miópico simples, miópico composto e aqui nós temos o misto. Não vou entrar em detalhes agora, porque vai ter uma abordagem só desse tema quando nós formos falar de astigmatismo, tá? Quando eu for falar de astigmatismo com vocês. Mas, basicamente, o que dá para nós já levarmos em consideração nesse resultado? Dá para entender que a formação do foco, olha, aqui tem uma formação, aqui tem uma outra formação, e que ambos aparecem perdidos no vítreo, tá? Bom, perdidos no... pode ser que para vocês seja estranho o termo perdidos no vítreo, mas no material que eu falo a respeito de ametropia, explica isso certinho para vocês, tá? Alguns interpretam isso como antes da retina, mas já fazendo o contraponto aqui, antes da retina nós temos o vítreo. E dentro do vítreo não tem como formar uma imagem. Então, quando vocês chegarem na material que estiver falando a respeito de anatomia, fisiologia, falando a respeito do globo ocular, nós vamos estudar isso aí também um pouco mais a fundo, tá? Mas basicamente agora, para entender melhor, ambos os focos estão antes da retina, tá? Se for muito confuso para vocês, podem utilizar o termo aqui antes da retina, em que está acontecendo a formação de ambos os focos antes da retina. Então, aqui automaticamente nós temos um astigmatismo miópico composto, porque nós temos a formação de dois focos. Então, aqui nós temos o miópico simples, que seria um foco na retina e um foco antes da retina, ou perdido no vítreo, tá bom? Então, basicamente, numa abordagem um pouco mais técnica, numa abordagem um pouco mais aprofundada, nós levamos isso em consideração, nós levamos a transposição em consideração para classificar o astigmatismo. E daí para frente vem outras classificações, vem quanto ao eixo, quanto ao alinhamento, quanto ao tipo, vários tipos de astigmatismo que vocês vão estudar melhor na parte de ametropias, tá ok? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenha adquirido aí, absorvido alguma coisa importante, algum material importante. E caso vocês tenham alguma dúvida, pesquisem aí no material, pesquisem aí nos vídeos, que tem bastante coisa interessante aí para a nossa profissão, tá ok? É isso, aquele abraço e até o próximo vídeo.